Renato, uma coisa que está me preocupando muito é essa questão da inteligência artificial, né? No entanto, que um dia desse eu estava vendo um vídeo na internet, eu não sei se era verdade ou não, que uma daquelas máquinas que limpa a casa vai lá, fala com as outras máquinas, ela se rebela. Me lembra muito ao filme Matrix. Isso me deixa um pouco com medo. Você acha que um dia isso pode acontecer? Qual que é a realidade da inteligência artificial? É, legal. Não ela se rebelar com vida própria, né? Mas o que pode acontecer aí é uma máquina, é um hardware, né? Com códigos de programação ali dentro. Se tiver algum erro de mecanismo de hardware ou de repente algum erro no próprio código, ele pode ter uma reação diferente daquela que foi previsto, que foi programado. Não atender um comando, ou repetir um comando várias vezes, ou de repente os que têm interação ali, uma fala que talvez não fosse a que estava dentro do esperado, mas não que ele vá criar a vida, né? Não que ele vá criar a vida própria e ter as suas próprias vontades. Eu dou um exemplo interessante sempre, né? Se você entrar, por exemplo, imagine você entrar em um aplicativo de um banco X aí, e aí você faz uma pesquisa ali na IA sobre qual o melhor investimento para você fazer naquele banco ali. Você está no aplicativo de um banco. E aí, que- sem sentido seria, né? Ele falar, não, mas o ideal é você investir em outro banco, né? Eu fiz uma varredura aqui no meu banco de dados interno, e esse banco aqui que eu estou representando não é o ideal não para você investir. Eu acho que é melhor você investir no banco de fora. O que o pessoal vai fazer com esse código aí, né? Ia para revisão logo, ia parar logo. Então, não acredito que a IA crie vida própria desse jeito aí, a ponto de um aspirador de pó ou algo se rebelar contra o ser humano e ele tomar as decisões por conta própria. Tem uma linha de pensamento que acredita nisso aí, mas não é a minha linha de raciocínio. Agora, deixa eu te contar uma coisa engraçada. Já faz algum tempo eu vi uma reportagem de um senhor lá no Japão que ele casou realmente com um robô, com IA, né? Isso me fez pensar o quanto que nós podemos ser dependente dela e em vários sentidos, porque hoje eu vejo a maioria das pessoas quando vai fazer coisas corriqueiras utilizar a TI em si, né? E a IA, né? Várias questões a gente pode colocar aí, pode utilizar. Como que você vê esse uso, a relação do ser humano com a IA, até onde que isso de repente pode interferir? Dependência de tecnologia a gente já vem há um tempo nisso, né? Com toda a transformação digital, nós já somos, independentemente de IA ou não, nós já somos dependentes de tecnologia. Você vê que se ficar um dia sem uma plataforma aí de rede social, um dia não, algumas horas sem um WhatsApp, algumas horas sem uma rede social, se a internet der problema em um DNS aí por algumas horas, já vira o caos a nível global. As pessoas já vou até exagerar, né? Praticamente não sobrevivem sem um celular nas mãos, né? A todo instante, dá aquele desespero se não pegar o telefone, se não olhar ali, se tem mensagem, se não tem mensagem. Então já existe uma dependência natural aí de tecnologia. Com a IA, isso se potencializou e muito, né? Verticalmente. Por quê? Porque as pessoas confundem automatizar tarefas com terceirizar tudo sem nem ter um controle de qualidade. Simples, eu vou fazer um slide, eu vou fazer um trabalho, fazer uma apresentação, eu vou criar um documento, ou sei lá, eu quero um bolo. Então, tudo, uma parcela grande das pessoas já terceiriza isso para IA. Então, eu joguei lá, me trouxe o prompt, me trouxe ali a resposta, então eu vou seguir aquilo ali. Isso realmente é muito preocupante, porque eu venho até comentando já há algum tempo com várias pessoas. Tinha essa separação, né? Áreas exatas, humanas. Então, Humanas. então falava-se assim, por exemplo, quem vai se envolver com assuntos de IA são só profissionais de tecnologia. Você é um psicólogo. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas perguntariam: o que o psicólogo tem a ver com a área de IA? É tudo a ver, porque alguém tem uma convivência, um relacionamento com um robô.
Será que isso é saudável psicologicamente? Será? Sei. Então, aí nós já estamos misturando duas áreas. Eu sou tecnologia, você é psicólogo. Então, mas essas áreas elas se convergiram e agora várias áreas precisam conversar. O pessoal de RH tem que entender sobre IA. Por quê? Porque muitos processos de recrutamento e seleção usam ferramentas de IA de forma correta para conseguir recrutar e muitas vezes o selecionado, a pessoa que está sendo recrutada ali, muitos já utilizam o IA de forma a tentar burlar um processo seletivo. Então, todo mundo, eu não digo nem a longo prazo, já estamos atrasados nisso, né? De todo mundo estar preparado para essa tecnologia. Hoje, um áudio, você não tem certeza mais se um áudio foi realmente, se aquilo é sua voz mesmo ou não é. Realmente, Não realmente. existe mais uma certeza se aquele vídeo é seu mais ou não, porque o que tem de vídeo aí que foi feito com IA. Então, essa preocupação realmente é algo que tem que estender esses debates aí, né? Tem que juntar mais áreas, pessoas de várias áreas e debater. Qual o impacto disso no cérebro humano? Como que as pessoas estão reagindo a essa inundação de IA, de repente, em tudo? Agora a IA está integrada aí com o WhatsApp, agora não, tem um tempo já, né? E como que a gente faz agora? Coisas que me fariam pensar hoje. Muitos pensam assim: ah, não preciso pensar mais. Eu vou terceirizar para o computador pensar. Perfeito. E aí, isso me faz lembrar que antigamente eu lembrava o número de telefone das pessoas Sim, para me ligar. E aí você falou da questão da dependência da tecnologia. Hoje, se eu perder meu celular, eu não sei para quem ligar, por quê? Porque eu não sei do número de cor. E sem falar que tudo na nossa vida está dentro de um celular. sim, Então, realmente, isso é muito preocupante. E, e é tão preocupante que o impacto no cérebro das pessoas. Lá no Hospital das Clínicas, eles têm uma ala que cuida de dependente químico. Isso já faz muito tempo. Eles abriram uma ala para tratar de dependentes digitais. Tudo a ver com tecnologia. O tratamento é o mesmo. O tratamento do dependente digital é o mesmo tratamento de quem usa cocaína. Então, assim, é uma coisa preocupante. A diferença é que, quando é uma droga, não é liberado. Só que a internet, a tecnologia é liberada. Né? Então, eu vejo impacto principalmente em quem? Nessas próximas gerações. Como que essas próximas gerações vão influenciar o mundo, a sociedade, sendo que hoje eu não preciso mais pensar para poder fazer um texto. sim. A IA faz isso para mim. Seres pensantes, né? Você acha que isso vai causar algum perigo? Tem algum perigo? Porque minha questão volta lá no começo. Será que a gente consegue ter todo esse controle sobre a IA? De onde que ela pode ir, as decisões? Quando eu fiz TI, um dos meus projetos, né, para entregar, eu falei sobre automação. E quando eu terminei o projeto, meu professor falou para mim: Olha, Alex, está faltando um capítulo importantíssimo. O capítulo mais importante você não colocou no seu projeto. Que eu falei de ferramentas para tomada de decisão. Ele falou: Você não pode esquecer que quem toma a decisão final tem que ser o ser humano. Você nunca pode deixar para máquina. E nesse tempo, inteligência artificial ainda estava caminhando, né? Hoje, eu fico até com receio porque naquela época ele já falava para mim: se você quiser, você automatiza tudo dentro de uma Sim. empresa, você só vai ter uma pessoa para apertar o botão para ligar e para desligar. Todos os restantes dos processos as máquinas fazem. Você acha que a gente pode chegar nesse nível? O mundo tem evoluído bastante em relação a regulamentações e leis, né? Muita gente falando sobre isso. O Brasil também já tem algumas normativas, algumas leis, algumas boas práticas de uso de IA, de governança de IA. Então, mas isso não está tão propagado ainda, né? Um grupo pequeno ainda tem essas informações. As empresas não aceitaram ainda, né, ou não adotaram essas boas práticas ainda. A comunidade em si, também essas informações não chegaram até elas, né, não existe treinamento suficiente ainda para quem deveria chegar. E isso é tão preocupante que, recentemente, conversando com alguns jovens, uns grupos de jovens,
e eles falaram que utilizam a IA no dia, eu vou usar a palavra substituição, né, mas não foi assim que eles falaram, né, mas em substituição ao psicólogo, por exemplo. Como eles não têm acesso direto a um psicólogo, às vezes por questões que não pode falar para os pais, eles não querem falar para os pais aquela questão ali que eles estão que está afetando eles, ou não tem recursos financeiros para pagar uma consulta, então eles acham muito mais cômodo, se trancam no quarto, vão para um prompt e ali eles se sentem mais confortáveis de expressar tudo que eles estão sentindo. Só que essa resposta que vem daquele prompt, eu não recomendo isso em hipótese alguma. Mas o primeiro que a resposta vai ser muito em função do prompt que foi colocado. E a busca por essa resposta vai ser em dados que ele vai consultar, mas dados genéricos, não personalizados em relação à sua situação. Cada situação de cada ser humano é muito específica. Sim, perfeito. É muito específica. Então, o que eu recomendo fortemente? Que seja analisado por um psicólogo e não substituído pela máquina. A máquina ela vai dar uma solução genérica, mas a situação da pessoa ali, ela precisa ser ouvida realmente por um ser humano. E muitas pessoas têm feito isso aí, por diversas questões, como eu comentei, mas têm usado os recursos de IA para resolver questões psicológicas, problemas familiares, Mesmo porque, decisões. mesmo porque a máquina, ela não tem a questão da experiência. Então, se Não, alguém traz algum problema para mim, eu vou olhar para a pessoa, só que muitas vezes eu já passei por aquilo. Então, tem a questão emocional de saber o que a pessoa está sentindo, porque são níveis, né? É que nem um brinco. A sua experiência com dor de dente é uma. De repente, você teve uma dor de dente, exatamente. não doeu muito, então a experiência do outro, nossa, a dor de dente dele foi tão grande que de repente ele sentiu vontade de bater a cabeça na parede. E aí, se de repente eu falo isso pra você, você fala, nossa, você tá reclamando por uma dorzinha de dente, porque experiências diferentes. E de repente a máquina não consegue fazer essa Não. separação. Ela só vai saber o que é uma dor de dente, mas ela não tem a experiência de saber o que é aquilo. Muito interessante, viu? É uma coisa muito preocupante, né? Que eu acho que deve ser levantada mais vezes esse tema, né? Eu acho que deve ser debatido em mais vezes para chegar realmente. Muitas pessoas que utilizam a IA, ela não tem nem noção do que é essa ferramenta. Se você perguntar de onde vem a informação, ela não sabe. Qual que é a precisão dessa informação? Qual que é a margem de erro dessa informação? Ela não tem. Então, a única fonte de conhecimento que ela tem é a ferramenta. Então, ela acha que tudo que a IA falou, que a margem de erro é zero, que é uma fonte 100% confiável, e não é assim que funciona. Então, eu acho que são questões que têm que ser muito trabalhadas ainda, que tem que ser. Que a população em si, né, todo mundo deveria ter mais, pesquisar mais sobre isso. Eu não sei se cabe só às empresas, né, sei lá, propagandas, né, que as pessoas fiquem sabendo mais como usar isso aí, os riscos. Isso mesmo, porque aí você tocou num ponto que chamou muito minha atenção. A IA vai responder aquilo que está no banco de dados dele, né? E de repente, dependendo do problema que a pessoa trouxer para você, eu como psicólogo, de repente eu não posso falar para a pessoa aquilo, porque ela não está pronta para ouvir aquilo, porque talvez aquela resposta para ela, em vez de aliviar, pode machucar e pode piorar a Sim, situação dela, né? Então tem esse limitador humano e ela não tem. Então isso realmente é muito preocupante. E aí, que nem você falou, cada dia que passa, mais as pessoas estão se virtualizando, procurando mais as soluções virtuais do que realmente as opções humanas. que seria mais personalizado, né? Um outro caso também, que uma pessoa, ela queria saber se ela tinha depressão ou não, e ela usou esses recursos. Então, foi fazendo perguntas, a IA foi fazendo algumas perguntas ali e no final concluía se ela tinha ou não. Tá? Eu não acredito que funcione desse jeito, né? Isso aí você é mais especialista do que eu, mas eu não acredito que exista uma sequência lógica que você responda ali três, quatro perguntas e a partir dali um formulário, uma folha, né? Eu vou preencher uma folha e aí de acordo com o que eu preencher ali, eu já sei se o meu nível de depressão, de ansiedade ou o que eu tenho, né?
Eu não acredito que dê para chegar nessa conclusão assim. E as pessoas também estão utilizando esse recurso. Mesmo porque assim, a gente tem uns testes, né? A gente aplica alguns testes para saber, só que também vai muito do olhar da pessoa, porque nem sempre o que a pessoa coloca ali é verdade, né? Então tem que ter esse feeling de você olhar para a pessoa e até mesmo a expressão facial, a maneira que a pessoa se comporta, porque tudo isso vai ajudar na análise. E essa parte a IA não tem. A IA ela vai avaliar somente a Sim, resposta da pessoa. E se a pessoa de repente não colocou o que ela realmente está sentindo, se não for verídico, a IA vai dar uma resposta errônea também. E essa resposta errônea pode impactar a vida da pessoa. claro, porque ela não vai consultar um outro lugar. Para ela, aquilo já é a verdade Uma absoluta. verdade absoluta. Absoluta. Ela não tem outra fonte. Porque muitos desses, eles não têm acompanhamento com um psicólogo. Então, para eles, eles vão tomando as decisões de acordo com o que a IA vai falando. Isso aí é muito perigoso.